Teve festa no Chiqueiro, só que ela foi preto e branca. Corinthians saiu na frente do Palmeiras no primeiro jogo do campeonato, da final do Campeonato Paulista de 2025. Para quem duvidava, tá aí. Antes disso, antes de falar sobre esse jogo, meu nome é Guilherme Cunha e aqui estamos abrindo este canal maravilhoso, o canal do GF Cunha. Você que quer saber tudo sobre análises, sobre assuntos do futebol nacional e internacional, já se inscreva aqui, se inscreva aí embaixo no botãozinho de se inscrever, já ative as notificações para você ficar por dentro. Os vídeos serão nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras ao meio-dia. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo na quinta para sair na sexta. E de segunda-feira você não pode perder não, tá? Coloca aí o sininho das notificações, marca na agenda, faz alguma coisa aí, lembra que segunda-feira tem um conteúdo especial te esperando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. Como eu falei, a festa no Chiqueiro foi preta e branca, foi da equipe do Corinthians. Um jogo que parecia que o Palmeiras dominaria, né? Teve os primeiros ataques, os primeiros 10 minutos foram basicamente um domínio ali do Palmeiras. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu se retrair bem, conseguiu defender bem, como é uma equipe que é muito bem postada pelo Ramon Dias, gosto muito da tática na parte defensiva. Muitas vezes você via um 4-1-4-1, né? Porque o Rodrigo Garro teve que sair do time, a entrada do Romero flexibilizou um pouquinho mais essas variações táticas que o Ramon Dias, mesmo que seja um técnico que a gente pode falar que seja da velha guarda, se mantém atualizado e consegue fazer o seu time jogar de diversas formas na parte tática. Bom, vamos começar. Como eu falei que os primeiros 10 minutos foram mais de domínios do Palmeiras, sim, a primeira chance veio com o Rafael Veiga, um chute que quase foi pro gol, o Mateuzinho conseguiu cortar quase que em cima da linha, um primeiro tempo que o Palmeiras queria se impor, você percebia pela postura do Palmeiras, como estava jogando em casa, que pressionava o tempo inteiro a saída de bola do Corinthians. No início o Corinthians também saiu uma pressão, só que se retraiu bastante, começou a jogar mais no contra-ataque, e você sabe que o time do Ramon, quando tem a bola no pé, tem um meio campo de muita qualidade. O André Carrijo, eu sempre falo dele, é um jogador muito importante para esse esquema do Corinthians. Muitas vezes, quando você tem o Rodrigo Garro, você tem a trinca do meio ali, logo atrás do camisa 10, que é o Garro, quando tem o Carrijo, quando tem, às vezes, o Bidon, tem muitas vezes o Martinez, o Ranieri, que vem jogando bastante como primeiro volante, ou seja, o primeiro volante muito mais fixo e os dois outros meias com mais liberdade, tanto para atacar quanto para defender. O Carrijo foi muito importante em muitos ataques do Palmeiras, roubando bolas ali pelo setor direito. E o Mateuzinho também gostei bastante da partida entre ele, falando pelo lado do Corinthians. A zaga, bem postado, o Gustavo Henrique conseguiu dar dinâmica a essa defesa. A gente vê que o André Ramalho falhava muitas vezes, né? Vinha de altos e baixos, inclusive no jogo contra o Santos, nas semifinais. O gol foi numa bola que ele não marcou o Tiquinho, né? Ele não marcou o Tiquinho Soares, que acabou colocando a bola para a rede, empatando o jogo naquele momento. E o Tchoca, a gente sabe que é um bom jogador, só que tem o Félix Torres, né? Também ele briga por posição com o Félix Torres, que tá muito bem. Eu tô gostando de ver essa defesa do Corinthians. O Hugo Souza também, quando é exigido, vai muito bem. O time do Corinthians tem essa espinha dorsal, né, da defesa. O Angellieri, que para mim fez uma partidaça, anulou o Estevão ali no lado esquerdo da defesa do Corinthians. O Estevão pouco fez, inclusive, é de se debater. Mais um clássico que o Estevão não aparece bem, agora numa final. Vamos ver como é que vai ser o jogo dele na Neoquímica Arena. Mas a tendência não é muito boa, porque em casa ele já não teve uma boa atuação. Agora com a torcida contra, vamos ver como é que vai ser a questão da pressão do Estevão, que a gente sabe que é muito novo, né? Sem completar os 18 anos, vai para o Chelsea, inclusive já está vendido para a equipe do Chelsea, mas é pés no chão, é muito difícil você carimbar, né? Como é que eu posso dizer? Você definir a carreira de alguém com essa pouca idade, ainda mais um jogador como o Estevão, que já mostrou tem muita qualidade, muito drible, é um jogador que tem sim muito teto para evolução, mas nessas partidas contra o Corinthians não tem ido bem. E na última partida agora lá no Allianz Parque, idem, não foi bem,
o atacante da equipe do Palmeiras. Fala também do Yuri Alberto, que fez um belo gol. Ele tem jogado muito bem esse ano, estou gostando de ver as atuações do Yuri Alberto. Muito se falava dele na convocação para a seleção brasileira. Eu acho que é muito bom ele não ter sido convocado, porque a gente sabe que o calendário do Paulista é uma vergonha. Desculpa, o calendário do Paulista é uma vergonha. Muitos estaduais terminaram antes da data FIFA justamente para ter os seus jogadores disponíveis. Muitos estados tinham jogadores convocáveis, como é o caso do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, com o Gerson, com o Wesley, com o Léo Ortiz. Perderia no mínimo 3 atletas. O Alexandre também, né, que foi convocado no corte do Danilo, que também é do Flamengo, ou seja, 4 jogadores. O Campeonato Carioca terminou antes, justamente para ter essa flexibilidade, os times poderem contar com seus melhores jogadores. Mas o calendário do Paulista é uma vergonha, e muitas vezes alguns jogadores que foram convocados estão nessa data FIFA agora, né? O Martínez, por exemplo, está nessa data FIFA com a equipe da Venezuela, não se sabe se vai estar disponível para quinta-feira que vem, mas o caso do Yuri Alberto seria pior porque é o principal atacante da equipe do Corinthians, é o principal jogador na temporada, artilheiro da equipe, e faria muita falta. O que não fez falta, e eu achei até interessante, quem não fez falta foi o Rodrigo Garro. Sim, o Rodrigo Garro para mim não fez falta nesse time do Corinthians. Foi muito bem o Angel Romero no que se propôs a fazer, né? A gente sabia que o Romero não é esse jogador que tem a qualidade necessária para dar um drible, é outra característica do Garro, mas a gente sabe que ele pode ser um jogador polivalente, um jogador que vai muito bem quando precisa voltar para a defesa, e nesse esquema do Corinthians, que muitas vezes ia um 4-1-4-1, ele fez muito bem esse corredor direito junto com o Mateuzinho. O Memphis pouco fez, pouco acionado ali pelo lado esquerdo, muitas vezes isolado também, e às vezes fechava também para dentro, para jogar junto com o Yuri Alberto. Mas pouco acionado, o Memphis para mim não fez uma grande partida, mas pelo lado do Corinthians é muito interessante você ver que é um time competitivo de verdade. É um time que tem elenco também, tem banco de reservas. Só você ver que o Gustavo Henrique era reserva da equipe do Corinthians, se tornou titular e está bem, está numa constância muito boa. O Félix Torres também alternou entre titularidade e banco. E o Ranielli, que era mais reserva também, agora está fazendo uma boa reta final de Campeonato Paulista. Agora vamos falar do lado alviverde, falar do lado do Palmeiras. Preocupa. Eu vou dizer que preocupa bastante, porque é mais um jogo que o time do Abel não conseguiu se impor. No jogo contra o São Paulo, eu já achei que não foi uma grande atuação, inclusive teve a polêmica do pênalti em cima do Vitor Roque, que decidiu a partida. Vitor Roque, que também, eu não acho que tenha sido uma partida ruim do Vitor Roque, inclusive no primeiro tempo ele teve jogadas interessantes, teve até uma caneta no Félix Torres, uma jogada que ele não conseguiu completar, mas que quando acionado no ataque, a gente via a qualidade, né? A gente via a qualidade e a gente vê que o posicionamento dele não é bem como um centroavante. A gente viu o Flaco Lopes mais plantado na área, poucas movimentações, até pela característica. Ele conseguir fazer um pivô. O Vitor Roque não. O Vitor Roque é um jogador que consegue sair da área, tem o drible e também tem o poder da finalização. Mas pouco acionado também, porque a partida do Palmeiras foi ineficaz no meio de campo. O Palmeiras perdeu o meio de campo. Não gostei da atuação do Emiliano Martínez, ele que tem se destacando sim, é mais o primeiro volante, mas que também tem essa questão do passe, tem a qualidade do passe e consegue sair muito bem para o jogo. Richard Rios, para mim, foi um dos poucos desse meio de campo do Palmeiras que foi bem de fato. Até no primeiro tempo, ele foi responsável mais pela armação desse time do Palmeiras. Gostei da partida do Richard Rios, mas sem muito alarde, né? Até porque esse time do Palmeiras, na partida contra o Corinthians, não teve nada de interessante, não teve nada de muito positivo para se destacar. O Mikael, muitas vezes, na zaga, falando um pouquinho da zaga do Palmeiras, da defesa do Palmeiras, muitas vezes com lançamentos, no primeiro tempo, muitas vezes lançamentos que buscando o Estevão, que paravam no Angelieri, paravam no Gustavo Henrique. Não gostei também da atuação do Mikael, pouco seguro, mesmo que tenha ido bem até desde a sua estreia no Palmeiras, ele que chegou recentemente mesmo da Europa, mas que não me convenceu, e numa partida dentro de casa,
O Palmeiras tinha que tomar as rédeas. O Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não jogou bem. Não conseguiu sufocar o Corinthians como se esperava. O Corinthians, muitas vezes a gente sabe que joga bem no contra-ataque, mas é um time que com a bola tem qualidade, ainda mais no meio de campo, onde a partida foi vencida. A partida, para mim, foi vencida no meio de campo, junto com o André Carrillo, que fez uma boa atuação, juntamente com o Raniel Martinez, que também fez uma grande partida, o Breno Bidon, que entrou bem, e o Charles, que foi abaixo, mais uma vez, só que aqui a torcida do Corinthians já não gosta muito do Charles, e não se sabe, né? Mas o Facundo Torres, do lado do Palmeiras, gostei também da partida do Facundo. No primeiro tempo foi muito bem acionado, umas bolas com o Piquerez. A gente via essa dobradinha dos dois, por quê? Porque o Mateuzinho, a gente sabe que ele é um lateral que vai muito bem defensivamente, inclusive esse ano tem ido muito bem defensivamente, mas deixa muitos buracos. O Facundo Torres conseguia fazer essas jogadas de linha de fundo, mas que no segundo tempo também não conseguia ter muita efetividade, porque a linha defensiva do Corinthians conseguia parar o ataque da equipe do Palmeiras. Estevão, como eu falei, infelizmente, foi um dos... Eu não gosto de falar mal do Estevão, porque é um jogador que eu tenho muita expectativa. Eu acho ele um craque mesmo. Eu acho um jogador muito diferenciado na questão do drible. Tem a finalização para pouquíssima idade, mas sabe muito bem se posicionar no campo. Mas nessa partida não foi bem. Mais um Corinthians e Palmeiras que ele não foi bem. Marcos Rocha, também pelo setor direito ali, mas na parte da defesa, saiu machucado no início do jogo. Entrou o Mike. E o Mike, eu vou falar para vocês, eu já não era muito fã do Mike. E hoje também, quando ele vira reserva, já foi titular muitas vezes, colocou inclusive o Marcos Rocha no banco já. Tem a opção do Giai no banco de reservas, que também não está bem, mas é um jogador muito jovem. E pesa muito essa atuação no time do Palmeiras, porque leva o torcedor a pensar negativamente, não só na partida contra o Corinthians na Neoquímica Arena, mas para o restante do ano. Porque o Paulista do Palmeiras tem sido de altos e baixos, mais altos no mata-mata. A gente sabe muito bem, até na partida contra o São Bernardo, que o Palmeiras goleou, só que contra o São Paulo não foi bem. O primeiro jogo agora contra o Corinthians não foi bem. E o torcedor, de certa forma, a gente sabe que o campeonato estadual não é um reflexo do ano inteiro. Mas o torcedor pensa, o torcedor fica apreensivo, isso é normal, a ver como vão ser as mudanças do Abel para esse segundo jogo, na quinta-feira que vem. Estou ansioso para essa partida, acho que vai ser uma grande final, já tem sido, né, uma grande final. O primeiro jogo, mesmo que o Corinthians acima do Palmeiras, o Palmeiras mal taticamente, tecnicamente, foi uma partida interessante, uma partida que tiveram muitas chances para ambos os lados. Como eu falei no primeiro tempo, quase quem saiu na frente foi o Palmeiras, num lance do Rafael Veiga, que o Mateuzinho cortou, mas que no segundo tempo manteve-se competitivo. E falando do Veiga também, o Veiga é aquilo, né? A gente sabe que é um jogador que tem qualidade, ele dita mesmo o meio-campo do Palmeiras, é um jogador muito participativo, muito bom tecnicamente, mas que também achei que não fez uma boa atuação contra a equipe do Corinthians. A ver como vai ser a partida na Neoquímica Arena na próxima quinta-feira. Como eu falei no início, se inscreva no canal, a gente está começando esse projeto aqui, canal do IF Cunha, a gente vai falar muito sobre futebol, vai ter essas análises, vamos ter análise da final, vamos falar do Palmeiras no restante do ano, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Flamengo, falar do futebol nacional e internacional em geral. Até rimou. Segunda-feira, meio-dia, não se esqueça, coloca na sua agenda, coloca o sininho das notificações, vai ter vídeo aqui no canal, você não pode perder este conteúdo. É isso. Meus amigos, muito obrigado. Já daqui a pouco estarei upando esse vídeo, sexta-feira ao meio-dia já vai ao ar. E acompanhe que tem muita coisa boa vindo por aí, hein? Muito obrigado pelo seu acesso. Valeu, hein?